Oi, gente, meu nome é Maria Luísa e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre diagramas, tá? Um diagrama nada mais é do que um gráfico, certo? Então eu coloquei aqui uma definiçãozinha. Os diagramas horários são gráficos que auxiliam a resolução de questões e dão informações sobre o movimento. Como assim? Às vezes, resolver uma questão por um gráfico, por incrível que pareça, pode ser bem mais simples do que fazer algumas contas, certo? Então, alguns detalhes que é bom a gente se atentar. Primeiro, o gráfico do espaço pelo tempo permite calcular a velocidade. O gráfico da velocidade pelo tempo permite calcular a aceleração e a variação do espaço. E o gráfico de aceleração pelo tempo permite calcular a variação de velocidade. Calma, não precisa se desesperar porque não precisa decorar isso, tá? Nós vamos ver caso por caso. Então, o repouso é o mais simples dele. Não precisa complicar nada aqui, certo? Porque o repouso, o próprio nome já diz. O espaço dele é constante, ele não sai do canto, né? De uma maneira informal. Então, a velocidade dele vai ser sempre nula. Consequentemente, a aceleração dele também é nula. Então, ó, se você parar para observar melhor o gráfico, o eixo horizontal é o eixo dos tempos, né? E o eixo vertical é o dos espaços. Por que ficou uma linha assim horizontal nesse primeiro gráfico? Exatamente porque essa é a representação de uma função constante. Então, meu espaço é constante. Nesse segundo gráfico, que é a minha velocidade pelo tempo, eu tenho também uma velocidade constante, só que ela está em cima do eixo dos tempos. O que isso quer dizer? Que ela é nula, certo? Que ela está bem aí no zero. Da mesma forma, a aceleração. Então, no repouso, meus três gráficos são uma linha horizontal, certo? Só que o da velocidade e da aceleração são bem em cima do eixo dos tempos. Assim, você já identifica o repouso, certo? Então, agora vamos ver o movimento uniforme. Também é um caso bem simples, tá? Não se preocupem que cada caso tem a sua identidade, né? A sua cara, assim, que você... Quanto mais questões você resolver, mais prática você vai ter, né? E mais fácil vai ser de identificar cada caso. Então, vamos lá. No movimento uniforme, a minha equação horária do espaço é S igual a S0 mais VT, né? Perceba que isso é uma função do primeiro grau, porque é como se o meu S fosse o Y e o meu T fosse o X, certo? O meu eixo Y é o S, né, que é o vertical, e o T é o eixo horizontal, o eixo do X. Ou seja, o S varia em função do T. Se é uma função do primeiro grau, o meu gráfico vai ser uma reta. Beleza, já sabe que é uma reta. Mas ele não está em repouso, né? Então não vai ser uma linha horizontal, que nem a gente viu aqui no slide anterior. Vai ser uma linha ou com a inclinação positiva ou negativa, né? Como é que a gente vai saber? Pela velocidade, certo? Se a minha velocidade for maior que zero, eu vou ter esse primeiro exemplo aqui de gráfico, certo? Da minha linha com, a gente chama tangente positiva, né? Aí, e é um movimento progressivo, exatamente porque a minha velocidade é maior que zero. Porque se você for olhar a estrutura mesmo matematicamente da equação, S igual a S0 mais VT, né? Se esse mais VT for realmente positivo, a minha reta vai ser exatamente assim. Agora, se for menos VT, se esse meu Vzinho for negativo, já vai ficar que nem esse segundo gráfico, certo? Ou seja, o espaço dele vai diminuindo com o tempo, ok? Como o movimento é uniforme, a velocidade é constante, né? Então, ó, o meu gráfico da velocidade no movimento uniforme vai ser que nem o meu gráfico do espaço no repouso. Ficou complicado? Ó, é só pensar, entendeu? Não é decorar. Eu costumo dizer que para analisar gráfico é muito melhor você realmente entender do que decorar. Movimento uniforme, vamos lá. O meu espaço é uma função do primeiro grau, então vai ser uma reta. Se a velocidade for positiva, é uma reta crescendo, se for negativa, é uma reta decrescendo. Minha velocidade é constante, não muda, beleza. Então vai ser uma reta horizontal. Se for uma velocidade positiva, vai ser acima do eixo dos tempos. Se for uma velocidade negativa, vai ser abaixo do eixo dos tempos, certo? E como é um movimento uniforme, eu não tenho aceleração. A minha aceleração é nula. Então, vai ser aquele mesmo gráficozinho do repouso, que é o quê? É uma linha horizontal em cima do eixo dos tempos, certo? Deu para entender?
Então, vamos passar aqui para o movimento uniformemente variado. Esse aqui é o que a gente tem que ter uma atençãozinha um pouquinho maior, mas você entendendo o lado matemático da coisa, também não tem muito o que complicar, ó. Por isso que tem que ter um bom estudozinho de gráfico, tá? De equação do primeiro grau e do segundo grau. Função, na verdade, né? Desculpa. Então, ó, a minha função horária do espaço agora é do segundo grau. Por isso que meu gráfico é uma parábola, tá? S igual a S0 mais V0 vezes T mais A até ao quadrado sobre 2. No caso, o meu Y é o S e o meu X continuou sendo o T. Só que o meu T está ao quadrado, ou seja, é uma parábola. É que nem aquela expressãozinha y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto, então, ó, nós temos aqui esses dois gráficozinhos de baixo. Qual a diferença entre eles? Quando a minha aceleração for negativa, eu vou ter a minha concavidade para baixo. Que é exatamente o que a gente viu também no slide anterior, né? Se ele antes do A eu tiver um menos, vai ser a concavidade para baixo. Agora, se eu tiver um mais, vai ser a concavidade para cima, certo? Ótimo. E agora, no que se refere à velocidade? Opa, já é um movimento uniformemente variado. Então, a minha velocidade vai variar sim. Certo. Como é a expressão da velocidade? Sempre recorre à matemática. Sempre lembra da equação. V igual a V0 mais A vezes T. Opa, é uma função do primeiro grau. O meu V é o Y e o meu T é o X. Em todos esses gráficos que a gente está vendo, você percebeu que o X sempre é o T, né? Então, já é um padrãozinho a se perceber. Então, pronto, ó. Se a minha aceleração for positiva, eu vou ter uma reta crescente na minha velocidade, exatamente. Porque, ó, vamos entender realmente do que decorar. Se a minha aceleração é positiva, a minha velocidade está crescendo, né? Quando a gente fala, tipo, acelera o carro, é para ir mais rápido, a minha velocidade vai crescer, né? Então, faz todo sentido esse movimento progressivo acelerado. Agora, se a minha aceleração for negativa, o que a gente chama de frear, né? Então, a minha velocidade vai estar diminuindo até chegar no zero. Por isso que é uma reta decrescente. Movimento progressivo retardado, certo? E a aceleração, como é uniformemente variado, ele vai ter uma aceleração sim, mas ela tem que ser constante. Então, ó, o gráfico da minha aceleração vai ser uma reta horizontal, ou acima do eixo dos tempos, né, se for positiva, ou abaixo do eixo dos tempos, se for negativa, certo? Já não vai ser mais em cima do eixo dos tempos, né? Porque ela não é mais nula. Mas, se você for ver, ó, o gráfico da aceleração sempre foi o mesmo. Uma reta horizontal. Só que nos outros casos era em cima do eixo dos tempos e agora é acima ou abaixo, né? Então, certo. A minha dica principal para esse estudo dos diagramas é olhar a equação matemática e ver se é do primeiro grau ou do segundo grau e o sinalzinho que está antes ali do teu x, certo? Que aí tu vai ver se é uma reta crescente ou decrescente e uma parábola com concavidade para baixo ou para cima, ok? Agora falando um pouquinho do cálculo de áreas, ó. Essa também é uma forma que simplifica bastante nossos cálculos. Ó, vamos ler. O deslocamento escalar em um determinado intervalo de tempo pode ser calculado por meio do cálculo da área entre o gráfico V por T e o eixo dos tempos. Ó, esse gráfico aí foi uma representação muito boa porque não precisa ele estar no mesmo movimento para a gente calcular a área. Como assim, ó? Do segundo 0 até o segundo 10, ele está em um movimento acelerado, né? Que a velocidade dele está crescendo. E do segundo 10 até o segundo 20, ele já está no movimento uniforme, porque a velocidade dele está constante. Ou seja, eu tenho dois movimentos diferentes aí, mas não tem problema. Eu posso calcular a minha área, que está aí abaixo do gráfico, sem problemas, certo? Para achar o meu deslocamento, ok? E como é que você pode decorar isso, né? Um bizuzinho mesmo. A fórmula da velocidade, não é da velocidade de escala média, né? Não é V igual a ΔS sobre ΔT? Se tu passar o ΔT para o outro lado multiplicando com o V, fica V vezes T, né? S igual a V vezes T. Então, pronto, ó. Em um gráfico V vezes T, você acha o S, ok? Analogamente, a variação da velocidade pode ser calculada por meio do cálculo da área entre o gráfico A por T e o eixo dos tempos. Ó, mesma coisa, e melhor ainda, né? Em que a aceleração a gente viu que sempre vai ser uma retinha horizontal. Então, fica bem mais fácil de calcular a área, né? Ali em cima, no caso, a gente tinha um trapézio. Agora é um simples quadrado ou retângulo, né?
já que não está tão especificado. Então pronto, base vezes altura, prontinho, né? Então é isso, gente. E o mesmo bizu, tá? Pra você meio que decorar isso, pra quem gosta mais do decoreba, né? A minha aceleração em escala média não é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, A igual a ΔV sobre ΔT? Do mesmo jeito, eu passo ΔT para o outro lado, aí fica A vezes ΔT igual a ΔV, né? Pronto, então ΔV tu acha pelo gráfico do A vezes T, certo? Então pronto, para finalizar, vamos falar só um pouquinho aqui de declividades, mas eu não acho que seja o tópico mais importante, tá? O mais importante é você saber realmente a identidade dos gráficos de cada tipo de movimento. Mas vamos ler aqui. No MU, a declividade da reta do gráfico S por T nos dá o valor da velocidade. Enquanto no MUV, a declividade da reta tangente a um determinado ponto, visto que o gráfico não é uma reta, nos dá a velocidade instantânea. Nada que a gente já não tenha visto. Nesse primeiro gráfico, certo? Eu tenho o gráfico de um MU, né? O meu espaço está crescendo de acordo com o tempo. Se eu for tirar a tangente, que é exatamente ΔS sobre ΔT, né? Isso é exatamente a fórmula da velocidade, então não tem mais nada o que decorar aqui. No MUV já é um pouquinho mais complicado porque o meu gráfico não é uma reta, certo? Então basta saber que eu tenho que escolher um pontinho e traçar uma reta tangente, tá? E aí, com a declividade dessa reta tangente, eu também vou ter a minha velocidade instantânea, no caso, né? Já que é um movimento uniformemente variado, a velocidade vai mudando. Mas no caso do MU é realmente bem útil, tá? Analogamente, o cálculo da declividade no gráfico V por T nos permite calcular a aceleração no MUV. É análogo para o caso do gráfico S por T no MU, né? Só que para o MUV fica V por T, que fica essa retazinha, função do primeiro grau, né? E a tangente seria exatamente ΔV sobre ΔT, que é o A que a gente já conhece, ok? Esse símbolozinho é de numericamente igual, tá? Tangente de alfa é numericamente igual à aceleração. Então é isso, gente. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. E bons estudos! Até a próxima aula!